Olá, seja muito bem-vindo ao Configurando o Seu Sucesso. Nesse programa aqui eu ajudo você a se tornar um profissional de alta performance ganhando mais de R$ 10.000 por mês. Meu nome é Leandro, eu trabalho há mais de 20 anos na área da tecnologia e mais recentemente na gestão de times de alto desempenho. E no programa de hoje eu vou falar um pouco sobre como eu posso me tornar um profissional de TI de alta performance se eu acredito que não sou devidamente reconhecido na empresa onde eu estou. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa abordar o que é ser reconhecido, né? Esse já é um ponto bem importante, porque reconhecimento para as pessoas soa como coisas diferentes para cada uma delas, né? Então, algumas pessoas imaginam que reconhecimento é uma questão referente à posição, né? Ao cargo que eu ocupo, às funções que eu executo, enfim, o meu dia a dia, né? Tem pessoas que acreditam que é dinheiro, né? E para algumas pessoas, apenas dinheiro resolve a questão de reconhecimento. Mas tem outras coisas, tem elogios, benefícios, treinamentos, né? Enfim, tem uma série de fatores aí que determinam um reconhecimento de um profissional. E é interessante pensar que há uma série de fatores que levam ao reconhecimento, mas quando nós falamos especificamente sobre posições, existe uma pesquisa que fala sobre a questão de posições, né? Então, um órgão fez uma pesquisa e definiu que um profissional leva, em média, 2 anos para receber um reconhecimento de uma posição, um upgrade na sua posição, uma promoção, né? Enquanto outra empresa, ela fez uma pesquisa e definiu de que o profissional leva em média de 3 anos. Interessante isso, né? Esse prazo de 2 a 3 anos para que um profissional receba um reconhecimento, receba uma promoção, receba uma mudança de cargo, quem sabe, né? E por que isso muitas vezes acontece? Acontece porque, de fato, é necessário um tempo para que o profissional consiga desenvolver novas competências, consiga desenvolver habilidade para lidar com uma determinada função e a empresa, de certa forma, possa se remodelar, possa crescer, possa eventualmente adquirir novos contratos e isso permita que determinadas posições, determinadas funções se abram para que uma pessoa receba um determinado reconhecimento. Isso acaba sendo um processo natural e esse tempo ele muitas vezes não pode ser apressado. É importante que a gente saiba que isso é um tempo médio adequado. Obviamente que há pessoas que recebem menos tempo, outras pessoas recebem mais tempo também, mas é importante entender que esse é um tempo médio e isso é necessário. Então, independente de qualquer expectativa, ânsia nossa, sempre leve esse tempo médio como um balizador para que você saiba quanto tempo de fato, em média, as empresas levam para conseguir promover uma nova posição para um determinado colaborador. Então, outro ponto que nós precisamos entender é o que é uma posição maior, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode variar de profissional para profissional. Algumas pessoas acreditam que uma posição maior é uma posição de gestão. E isso é muito comum, às vezes, um determinado profissional que executa uma função técnica, executa uma função como um analista, como um desenvolvedor, como um testador, enfim, passa para uma função de gestão, ou passa para uma função que faz uma determinada função diferente do que ele vinha fazendo, né? Faz uma atribuição de gestão de pessoas, processos, projetos, enfim. Então, tem esse pilar em que a pessoa sai completamente da função em que ela está e ela assume outras atribuições. Mas há também uma nova posição que muitas pessoas vêm buscando no mercado hoje, que é uma função de líder técnico. E nessa função eu não necessariamente preciso sair das minhas atribuições, mas eu me torno um profissional referência naquilo que eu executo. Eu não preciso necessariamente sair da minha função técnica e ir para a gestão de pessoas para que eu possa receber uma nova posição. Então, mesmo
na execução de uma liderança técnica, onde eu me torno um profissional referência para aquele time em que eu trabalho, também pode ser considerado uma promoção. E muitos profissionais vêm buscando esse tipo de promoção para que não precise necessariamente ter que reaprender uma série de funções diferentes, ou muitas vezes é pelo medo do próprio desconhecido, de não saber como seria uma função de gestão de pessoas, imaginar que é uma função muito difícil. Então, preferem muitas vezes continuar executando e se especializando cada vez mais naquela função que eles estão realizando. Mas quando se fala na questão de promoção, eu me recordo que quando eu me formei na graduação, alguns bons anos atrás, eu estava para me formar, na verdade, na graduação, não havia me formado ainda, e eu havia criado algumas expectativas em relação ao meu trabalho. Eu já comentei num vídeo anterior a respeito disso, né? Mas eu havia imaginado que no momento da minha graduação eu seria promovido, né? Eu receberia algum tipo de promoção naquele momento. Imaginava que essa promoção ela poderia ser uma questão financeira, ela poderia ser uma questão de cargos, enfim, coloquei tudo isso na mesa e comecei a fazer uma análise de quais eram as possibilidades. E aí, quando eu avaliei o cenário, eu disse assim, não, de posição eu não tenho como, não tem muito para onde eu ir, não tem muito o que eu fazer, a empresa é pequena, né, enfim, as funções que eu já executo hoje, eu já estou num limite, de certa forma, né, então eu não tenho outras posições que eu possa eventualmente ocupar. Bom, então, se não posso pôr dinheiro, vamos tentar pensar, se eu não posso pôr uma posição de função realmente, né? Vamos pensar pela questão do dinheiro, né? E aí imaginei que talvez poderia ter uma opção de eu ganhar um pouco mais em função daquilo, né? Se eventualmente não ganhasse mais, aí eu comecei a pensar, bom, talvez eu não consiga, enfim, a situação da empresa talvez não esteja das melhores, mas quem sabe pelo menos, né, eu possa manter o meu patamar salarial em que eu estou agora, porque no momento, naquele momento eu recebia um valor de benefício por conta de fazer a graduação e imaginei que talvez naquele momento eu manteria pelo menos aqui. Só que durante os próximos dias eu fui percebendo que talvez nem aquilo eu poderia ter. Por uma série de conjunturas da empresa, pelo meu pensamento, eu fui imaginando que talvez nem mesmo aquele benefício eu manteria. E nada mais do que eu havia pensado acabou se concretizando naquele momento. Eu acabei não recebendo um upgrade de função, não recebi um upgrade salarial e, muito pelo contrário, perdi aquele benefício. Então, naquele momento, eu fiquei com 10% a menos do meu salário. E eu me lembro que naquele momento aquilo foi bastante desmotivador, porque eu tinha uma série de expectativas, né, em relação àquele momento, era um momento importante na minha vida, né, ah, estava concluindo a minha graduação, estava chegando numa posição legal, mas de fato não consegui receber algo que eu esperava naquele momento. E aquilo se tornou um motivador para que eu pudesse buscar algo diferente, né? E foi a forma com que eu pude aprender sobre aquilo, que eu não devo depositar, talvez, todas as minhas esperanças numa formação de graduação e imaginar que isso vai ser um motivador para que eu receba uma promoção. Mas caso eu tenha algum tipo de expectativa, eu devo agir da maneira correta em relação a essa expectativa. Eu não devo ficar imaginando que eu não vou receber algo, né? Porque eu montei uma série de cenários, fiz uma análise, imaginei 3 cenários possíveis que eu tinha: a promoção de cargo, a promoção em dinheiro, em salário e a manutenção de benefício, e nenhum deles se concretizou. Mas por quê? Porque ao longo do período eu fui descartando cada um deles. Eu fui sistematicamente imaginando que nenhum deles iria acontecer. E no momento que eu fui fazendo isso, eu fui descartando cada uma dessas possibilidades e não houve possibilidade para que essas possibilidades se concretizassem. Não houve a possibilidade de que isso pudesse se tornar
realidade. E no momento que isso aconteceu, eu acabei não recebendo, me frustrei, mas aquilo se tornou um motivador para que eu buscasse algo diferente, né? E aí foi a partir daí que as coisas de fato começaram a mudar na minha vida. E por que as coisas começaram a mudar na minha vida naquele momento? Naquele momento eu comecei a entender uma questão muito importante que é relacionado à responsabilidade. Naquele momento em que eu me frustrei por não receber aquele reconhecimento, né, estava me formando na graduação e não estava recebendo, eu pensei assim, bom, então se eu não tenho possibilidade de ter um reconhecimento aqui na empresa, eu preciso agora rever o que que eu de fato quero fazer. O que que o que que eu quero fazer nesse momento? Eu me lembro muito especificamente assim que naquele momento eu já estava numa posição de certa forma de gestão, e eu avaliei algumas possibilidades que agora formado eu poderia ter. E aí eu comecei a imaginar, bom, eu posso, quem sabe, ser gerente, ge- atuar na gestão de pessoas, né, ser um gerente de pessoas, eu posso atuar na gerência de processos e eu posso atuar na gerência de projetos, né? E vejam só que interessante, foi necessária aquela frustração para que eu revisitasse os meus pensamentos, revisitasse os meus desejos e pensasse o que que de fato eu queria naquele momento. Porque até então eu vivia numa situação em que aquilo que eu estava vivendo estava bom, estava estável, né? Eu estava completamente estagnado já há alguns anos, sem crescimento. Eu vinha estudando na graduação, me desenvolvendo lá, mas de certa forma, na carreira, eu estava completamente estagnado. Mas foi preciso aquele momento em que eu criei uma expectativa, né, e não consegui ser reconhecido, para que eu conseguisse voltar para os meus desejos e pensasse o que, que de fato eu queria na minha vida naquele momento. E aí, após passar por aquela análise, eu defini para mim de que eu queria trabalhar com a gestão de projetos. E aí, naquele momento, eu comecei a pensar quais eram as possibilidades. Primeiro ponto, bom, eu quero trabalhar com gestão de projetos. Eu tenho espaço na empresa atual para que eu trabalhe com essa gestão de projetos? Ou melhor, será que eu tenho motivação ainda para continuar nessa empresa em função do que aconteceu? Eu poderia avaliar que sim, eu poderia avaliar que tinha ainda a possibilidade de eu me manter na empresa, havia uma posição em aberto, ou havia a possibilidade de uma posição de gerente de projetos, e eu poderia, sim, conseguir aquela posição e eventualmente até ter um upgrade salarial. Mas naquele momento eu não consegui mais conceber aquilo. Talvez aquela uma certa mágoa por aquela expectativa que eu havia criado em cima da empresa, por não ter se resolvido, eu acabei optando por procurar no mercado, né? O mercado de TI ele é enorme, né? E eu comecei a fazer algumas entrevistas para avaliar alguma posição nova que eu pudesse ocupar em relação a gerenciamento de projetos. E aí comecei a fazer algumas entrevistas, enfim, e naturalmente ao longo do período eu fui contratado por uma empresa, comecei a atuar, e dali em diante o meu processo de desenvolvimento foi muito grande, porque a partir daquele momento eu entendi que a responsabilidade sobre a minha carreira, sobre eh, a minha vida profissional, ela é minha, ela não é da empresa, ela não é do dono da empresa, ela não é do meu chefe, ela não é dos meus colegas, né? E a responsabilidade, ela gera uma mudança em nós, né? Porque naturalmente nós temos a tendência a nos vitimizarmos, nos colocamos numa situação de que nós somos, de certa forma, oprimidos, né, pelo sistema ou por onde nós estamos naquele momento. Eu me recordo que alguns vários anos atrás eu vi uma outra situação no trabalho, uma situação bem mais complicada, né? E naquele momento nós tínhamos uma situação em que era comum se falar mal a respeito do dono da empresa pela forma como ele agia com os colaboradores.
Então, no horário de meio-dia era o horário de nós almoçarmos, o horário do descanso, nós aproveitávamos aquela uma hora para falar mal da empresa. E naqueles momentos, até comentei num outro vídeo que às vezes a comida chegava a fazer mal e a gente imaginava que era o restaurante que não produzia bem as comidas e na verdade não era, era o nosso pensamento naquele momento em que nós estávamos fazendo a digestão que não nos ajudava. E aí eu passei a entender então que, na verdade, eu não devo colocar a responsabilidade sobre a minha vida profissional, sobre a minha carreira, em cima da empresa em que eu estou atuando. E isso pode ser um pensamento um pouco difícil de assimilar. Eu levei muito tempo para conseguir entender isso. Eu coloquei a minha vida inteira, a minha expectativa em relação à minha vida profissional em cima da empresa, em cima do local onde eu estava trabalhando. E, consequentemente, eu fui vivendo na onda, eu fui seguindo, as coisas foram acontecendo, eu fui indo de uma empresa para outra, fui crescendo um pouquinho, cresci ali, mas a responsabilidade, muito pouca, estava sobre mim, estava na sua grande maioria sobre a empresa em que eu estava trabalhando. Isso, de certa forma, me coloca numa posição de vítima, né? Como sendo oprimido pela empresa em que eu estou trabalhando. E a vitimização, ela nada mais é do que um processo de culpa, né? Eu coloco a culpa em cima da empresa por conta de ela não estar me proporcionando uma posição melhor, ganhos melhores, enfim. E eu estava lembrando esses dias assim que tem aquele ditado que é bem conhecido, né, de que a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser, né? E esse ditado é interessante porque ele é uma brincadeira, né, que as pessoas riem e dizem assim, usam isso até como uma brincadeira, assim, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. É interessante isso, né, porque o próprio ditado ele já diz, né, que a culpa é minha, né? E agora o que que eu faço? Eu coloco essa culpa em quem eu quiser. Ela é uma brincadeira, mas ela traz muita verdade sobre a forma como as pessoas, como todos nós, tendemos a tratar as coisas em determinados momentos. Quando nós colocamos a culpa em outro, nós tendemos a nos posicionarmos numa situação de vítima. Eu tendo a me posicionar numa situação em que, se o outro tem culpa, ele é um opressor e, consequentemente, eu sou uma vítima. E isso é limitador. Isso é limitador, porque no momento em que nós nos colocamos numa posição de vítimas, nós nos colocamos numa situação de paralisia completa, porque nós nos sentimos incapazes de sairmos daquela situação. Porque se não depende de mim, como é que eu vou fazer o outro fazer algo por mim? Como é que eu faço para que outra pessoa faça algo por mim? Isso é incapacitante, isso me torna faz com que eu fique congelado naquele momento ali, sem ação, sem ter o que fazer. E isso gera um sentimento de frustração tremendo. Agora, do contrário, quando nós assumimos a responsabilidade sobre a nossa vida, nós conseguimos definir que ações, que atitudes nós precisamos tomar para conseguirmos fazer aquilo que nós queremos, para conseguirmos fazer aquilo que nós tanto desejamos. Estava acontecendo agora nas últimas semanas as Paralimpíadas, né? As Paralimpíadas são um evento destinado a atletas com algum tipo de deficiência e ela ocorre logo em sequência às Olimpíadas, né? E eu estava vendo que o Brasil agora acabou de concluir as Paralimpíadas e o Brasil ficou na quinta posição no quadro de medalhas. Foi um recorde, né, para os atletas paraolímpicos ter conseguido chegar nessa posição. O Brasil ganhou muitos ouros por conta do desempenho que os atletas tiveram lá nessa competição. E é interessante que teve uma atleta que ela
bateu o recorde no powerlift, né? Essa atleta, ela conseguiu atingir o levantamento de peso de 156 quilos, 1 quilo a mais da sua adversária, e ela quebrou o recorde paralímpico e, consequentemente, ganhou também a medalha de ouro. Né? Ela foi uma sensação, se tornou sensação até nas redes sociais, porque num determinado momento da gravação, até mesmo a juíza que estava olhando o levantamento de peso ficou surpresa, assim, expressou um rosto de surpresa, porque não imaginava que aquilo iria acontecer. E é interessante que as Paralimpíadas, os atletas paraolímpicos, eles nos passam uma questão muito interessante sobre a responsabilidade. Eles são atletas que sofrem com algum tipo de deficiência, seja ela por nascença ou adquirida ao longo da vida, mas se tornam atletas, se tornam desportistas profissionais de alta performance, pessoas que conseguem atingir resultados inimagináveis, ainda mais em função de alguma incapacitação que aquela pessoa tenha. E isso nos dá um exemplo muito grande do quanto a responsabilidade é importante na nossa vida, o quanto é importante nós assumirmos a responsabilidade e fazermos aquilo que pode ser feito. Porque aqueles atletas, mesmo naquela situação em que eles teriam todo o direito de se colocar numa situação de vítima, de colocar numa situação incapacitante, não, eles fazem o contrário. Eles vão atrás, eles se desenvolvem, eles crescem, eles treinam, eles se aperfeiçoam e se tornam os melhores ali na função em que eles executam. E esse é um dos maiores exemplos de como a pessoa, quando pode se tornar responsável pela sua vida, ela pode alcançar tudo aquilo que ela deseja e pode evoluir ao longo da sua vida de maneira grandiosa. E outra história interessante sobre o Brasil que eu vi esses dias é que tem muitas pessoas que falam sobre a questão da quantidade de ouro que Portugal nos roubou quando, né, nos roubou entre aspas, né, quando nos colonizou lá há muitos anos atrás. E estima-se que Portugal, durante aquele período, durante cerca de 300 anos, tenha levado, alguns dizem 120 toneladas, alguns falam em 150, e alguns chegam a falar em 200 toneladas de ouro. E essas 200 toneladas de ouro, hoje em dia, elas equivalem a 85 bilhões. Então, há uma série de pessoas que falam, né, para Portugal devolver o nosso ouro, né, que isso é um dos motivos pelo qual talvez o país não é desenvolvido hoje ainda, né? E e é interessante que foi feito um cálculo referente a isso, que essas 200 toneladas que equivalem hoje a 85 bilhões de reais, eles representam uma pequena parcela do que é o nosso PIB. Ano passado, o PIB do Brasil ele representou 11 trilhões de reais, ou seja, em apenas 3 dias, o Brasil produziu valor, produziu, né, dinheiro pelos seus bens, pelos seus serviços, equivalente àqueles 300 anos de captação de ouro do Brasil. Ou seja, o Brasil consegue, ao longo de um ano, ser 122 vezes mais produtivo do que aquele valor que foi pego lá naquela época. Então, aquele valor, ele de fato é irrisório, mas as pessoas ainda se prendem muito a isso, se prendem muito a uma situação em que eu fui oprimido por Portugal, enfim, e eu preciso, de certa forma, ter algum tipo de compensação, quando, na verdade, hoje nós temos um poder tremendo e conseguimos hoje produzir muito mais do que tudo aquilo que foi captado. Então, vejam só como é importante nós abandonarmos essa questão da vitimização e assumirmos cada vez mais a questão da responsabilidade. E é interessante que algumas pessoas acabam errando nesse processo quando tentam buscar esse reconhecimento
eh, buscando algumas formas de resolver isso, e que acabam não levando ao efeito desejado. Um dos pontos que eu comentei antes, que é imaginarmos que o reconhecimento, ele precisa vir da empresa, é a empresa que precisa me dar o reconhecimento. Ok, logicamente é a empresa que vai gerar a promoção, vai gerar aquele benefício, mas a responsabilidade não está sobre ela. A responsabilidade está sobre nós gerarmos as causas que vão gerar esse efeito que nós esperamos. E aí, um outro ponto que também nós muitas vezes incorremos é imaginar que, reclamando daquela situação, eu vou conseguir chegar numa posição diferente, chegar numa posição melhor. Só que a reclamação, como eu comentei naquele caso anterior, ele faz gerar um sentimento ruim, ele faz gerar um sentimento que nos deixa nessa situação incapacitante. Quando eu me coloco na reclamação, eu estou nada mais fazendo do que colocando a culpa em alguém, me colocando numa situação de vítima, e naquela situação ali eu não tenho muito o que fazer. E aí, quando eu não tenho o que fazer, eu me sinto preso, eu me sinto incapacitado de conseguir sair daquela situação. E aí, quando eu fico nesse processo de reclamação referente ao trabalho que eu estou produzindo mais daquele sentimento de que eu estou incapacitado de poder fazer algo em relação ao meu trabalho. Veja só, no momento em que eu reclamo, eu coloco a culpa em alguém, eu me coloco numa situação de vítima, eu tiro toda a minha responsabilidade e a partir de então eu não tenho o que fazer. Eu me sinto preso aqui. A menos que venha alguém me salvar dessa situação, eu vou continuar sendo oprimido naquela posição. Então veja, enquanto eu não consigo de fato assumir a responsabilidade de dizer que eu tenho autoridade sobre as coisas que eu posso fazer e que se naquele ambiente de trabalho as coisas não estão favoráveis, eu posso procurar uma outra situação, eu posso produzir as causas para que eu esteja ali, eu vou acabar continuando naquela mesma posição. Mas um outro ponto que é importante de observar também, que as pessoas muitas vezes fazem isso, né? Se colocam numa situação em que não tem responsabilidade por toda aquela situação que está ocorrendo no trabalho e se colocam numa situação em que talvez o que tenha que fazer é trocar de trabalho, né? A troca de trabalho ela pode funcionar? Pode. É um novo ambiente, é um novo, são novas pessoas, são novos relacionamentos. No curto prazo isso se resolve, mas a tendência é que no médio ou longo prazo o problema ele volta a acontecer. E por que ele volta a acontecer? Porque eu não resolvi a causa raiz daquele problema. A causa raiz do fato de eu não ter recebido um determinado reconhecimento, uma determinada promoção, um determinado valor, não é o fato de que a empresa não é boa o suficiente. A grande questão é que muitas vezes eu não produzia as causas devidas para que eu pudesse gerar aquele efeito daquela promoção. Se ao longo daquele período que eu estava trabalhando lá, eu me coloquei numa situação em de que a culpa era da empresa pelo fato de eu não estar me crescendo, me desenvolvendo, eu de fato não vou conseguir sair daquela situação, eu acabo não assumindo a responsabilidade, eu acabo consequentemente não gerando valor, não gerando resultado que poderia me fazer mudar de posição. Agora, se eu assumo a responsabilidade, se eu digo assim, bom, eu vou dar o meu melhor. Aí eu pergunto para você, onde é mais fácil para que eu receba um reconhecimento, uma promoção, que eu consiga mudar de função? É na empresa onde eu estou. É na empresa onde eu já dedico 8, 9 horas do meu dia, é o melhor lugar para que eu possa me desenvolver, onde eu possa mostrar o meu trabalho, onde eu possa
demonstrar a minha competência em fazer as coisas e possa eventualmente mudar para uma posição diferente. Bom, mas beleza, eu produzi as causas, eu saí do meu processo de vitimização, eu produzia as causas que eu imaginava que eram suficientes e os efeitos não vieram. Bom, talvez os efeitos visíveis não vieram, mas de maneira invisível você já está produzindo em você um pensamento diferente, uma forma diferente de enxergar a vida, uma forma diferente de enxergar a sua carreira, de que você pode assumir a responsabilidade e fazer aquilo que precisa ser feito. E se eventualmente nessa empresa você não consegue mais alcançar uma determinada posição, então você pode alcançar uma posição em uma outra empresa e consegue então se desenvolver. E caso eu esteja hoje numa situação em que eu não estou sendo reconhecido, o que eu posso fazer para que eu possa mudar essa situação? Foi o que eu comentei antes. Assumindo a responsabilidade e imaginando que eu possa gerar causas diferentes do que eu venho gerando, é a melhor forma. Então, primeiro ponto e mais importante, organize o seu pensamento para que você consiga pensar de uma forma diferente. Entenda, a culpa não é da empresa, mas você também não deve se culpar. Então, tire a culpa do caminho. Tira a culpa do caminho. Assuma apenas a responsabilidade e diga assim: eu vou fazer agora, eu vou dar o meu melhor para fazer o que pode ser feito. Eu vou fazer o meu melhor nesse momento com o que eu consigo fazer para que eu consiga alcançar uma posição melhor. E eu vou evoluir nesse processo do que eu estou fazendo. Eu vou tentar achar formas de como aperfeiçoar aquele determinado trabalho que eu estou fazendo. No momento em que eu decido fazer isso é uma decisão mental, é uma decisão muito clara de para onde nós queremos seguir. No momento que eu faço isso, eu coloco a responsabilidade então sobre mim e aí eu vou atrás de achar causas que possam produzir uma determinada promoção. Então, se você quer se tornar um eventual gestor das pessoas no ambiente onde você trabalha, que causa você precisa produzir? Você precisa estudar sobre gestão de pessoas, precisa estudar sobre pessoas, precisa estudar como tirar o melhor das pessoas no local de trabalho. Bom, eu não quero ser gestor de pessoas, eu quero ser um gerente de projetos. Se eu quero ser um gerente de projetos, eu tenho que estudar sobre projetos, como é a dinâmica de um projeto, como eu posso gerenciar os riscos, o cronograma, como é que eu posso fazer com que um projeto aconteça. Entenda tecnicamente quais são os detalhes que envolvem isso. Bom, não é nem gestor de pessoas, nem não é nem gestão de pessoas e nem gestão de projetos. Eu quero só me tornar um líder técnico, eu quero só me tornar um profissional mais especializado na área em que eu estou. Entenda quais são os skills, quais são os conhecimentos que você precisa adquirir para conseguir se tornar um profissional mais excelente. Quais são as experiências que você precisa vivenciar para que você possa se tornar esse tipo de profissional. No momento que você decidiu isso, procure se aproximar de pessoas, de situações que estejam relacionadas a isso. Então, se aproxime de outras pessoas que são gestoras de pessoas, que são gerentes de projetos, que são líderes técnicos. Entenda com elas qual é quais são as causas que elas produzem para se tornar esses profissionais com esse nível de excelência. E aí você vai entender o que você também vai precisar fazer para se tornar esse tipo de profissional. E aí no momento que você define claramente o que você quer, coloque em ações o que você quer fazer para conseguir alcançar aquela determinada posição.
E aí produza, e aí faça. E esses dias agora eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é o seguinte: dê o seu melhor sem esperar que nesse momento você vai receber o melhor. Porque no momento em que você faz o seu melhor, você evolui, você cresce. E pode ser que talvez a posição essa que você tanto queira não venha agora. Talvez leve um pouco mais de tempo. Mas é importante você dar o seu melhor agora, nesse momento, porque você vai colher uma evolução e ali na frente você vai estar nessa posição que você almeja e eventualmente daqui a pouco você já vai estar imaginando uma outra posição. Esse é o processo de evolução natural que cada um de nós está e cada um de nós pode ir atrás para se desenvolver. Bom, resumindo um pouco essa aula de hoje, deixe de lado o processo de culpa, né? O processo de culpar o gestor, o processo de culpar a empresa por eventualmente você não estar recebendo o reconhecimento que você tanto almeja. Tirando o processo de culpa, você tira, consequentemente, a vitimização, a incapacidade de você conseguir fazer qualquer coisa. E aí, assuma as vestes da responsabilidade e diga assim, bom, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, eu sou eu quem pode fazer alguma coisa sobre a minha vida, então eu vou fazer. Então eu vou ir atrás para dar o meu melhor para fazer aquilo. Se aproxime, se aproxime daquilo então que você deseja, daquela posição, daquele cargo que você tanto deseja. Se aproxime de pessoas, de situações, de eventos, de encontros, enfim. Se aproxime do estudo, estude sobre aquilo, leia sobre aquilo, gaste tempo fazendo isso. E aí monte quais são as causas que você pode produzir para chegar naquela posição. Talvez é fazer um curso, talvez é fazer uma certificação, talvez é fazer um determinado estudo, de repente é fazer uma determinada mentoria. E aí no momento que você começar a executar essas ações, espere dar o seu melhor sem colocar tempo na jogada, sem colocar tempo, sem definir em quanto tempo você vai alcançar determinada posição, não coloque o tempo. Deixe o tempo fluir de maneira natural. Mas, consequentemente, no momento em que você produz as ações necessárias, você gera as causas, a lei de causa e efeito ela entra na jogada. E no momento que você gera as causas, os efeitos acabam inevitavelmente acontecendo. Bom, que você consiga assumir a responsabilidade sobre a sua carreira, consiga assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento profissional e consiga, assim, atingir os patamares que você tanto deseja. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo aqui embaixo, encaminhe para algum amigo, se inscreva no canal e eu aguardo você aqui no próximo episódio do Configurando Seu Sucesso. Um grande abraço. Até lá.